Olá, boa noite. A Defensoria Pública do Amazonas entregou hoje a representantes do Estado e do Poder Judiciário um diagnóstico do sistema de justiça criminal e do sistema prisional do Amazonas. Entre as recomendações está a interdição da unidade de regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. O diagnóstico apresenta os dados de 9 unidades prisionais do Estado que foram inspecionadas por meio do programa Defensoria Sem Fronteiras para verificar as condições estruturais e de atendimento aos presos após a matança de detentos e fuga em massa durante rebeliões no início do ano em Manaus. Entre as recomendações, a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas está a interdição das alas do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim por lotação excessiva e a retomada da gerência de unidades prisionais pelo Estado, que atualmente é feita por meio de contratos com empresas terceirizadas. O relatório reforça que o Ministério Público Estadual precisa esclarecer possíveis irregularidades na contratação da empresa Humanizare. Para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, foi recomendado o aumento do quantitativo de policiais militares e melhor aparelhamento para a guarda externa dos presídios. O documento sugere ainda a criação de um grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário para questões como excesso de prazo na conclusão de processos e superlotação nos presídios. Ao receber o documento de 63 páginas, na manhã desta quarta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas afirmou que estão sendo providenciadas medidas para fortalecer a vara de execuções penais. Entre essas medidas, a ampliação do quadro da VEP, também do quadro de juízes na VEP. A ideia é que nós tenhamos 3 juízes, cada um cuidando de um sistema prisional, sistema fechado, sistema semiaberto, sistema aberto. Com isso, eu acredito que os prazos serão cumpridos. Na entrega do relatório, não estiveram presentes representantes da CEAP, SSPAM e MPE. O diagnóstico será encaminhado a estes órgãos. E, com certeza, se todos os poderes, nas suas respectivas competências, implementarem essas sugestões, eu tenho certeza que nós teremos um sistema mais humano, mais rápido, mais célere, e isso tudo traz benefícios para a população. Representantes de shopping centers de Manaus se reuniram novamente com a prefeitura para tratar do impasse sobre o tempo de tolerância nos estacionamentos. O prefeito Arthur Neto participou da reunião, mas não houve entendimento e um novo encontro deve ser marcado. Desde a última reunião, um prazo de 15 dias foi estabelecido para que os shopping centers garantissem o tempo de 30 minutos de tolerância nos estacionamentos, sem o pagamento da taxa. Uma nova reunião foi realizada na manhã de hoje na Prefeitura de Manaus. O prefeito Arthur Vigílio Neto, o vice Marcos Rota e outros defensores da lei do estacionamento se reuniram com representantes dos shopping centers para garantir o cumprimento da lei. Entendo que nós devemos ouvir os clubes de lojistas dos shoppings. Nosso interesse é conciliar o que pensam os controladores dos shoppings, o que pensam os lojistas que trabalham dentro dos shoppings, o que pensa o consumidor e mais, uma prefeitura que está jungida, é assim que nós entendemos, a uma lei de 2008 que ainda está vigente. A Lei 1269, de 7 de agosto de 2008, estabelece que os clientes não paguem a taxa de estacionamento dentro da permanência mínima de 30 minutos. Além disso, o artigo 2º prevê o não funcionamento dos estabelecimentos no caso de descumprimento. O PROCON não vai medir esforço para que essa lei continue sendo obedecida. Então nós vamos continuar fazendo a nossa fiscalização. Dá em torno de quase R$100 mil a notificação, a multa por descumprimento. A Associação Brasileira de Shopping Centers não concorda em aumentar a isenção nos estacionamentos. Eles defendem a permanência de 15 minutos. A Prefeitura segue tentando uma melhor solução para o consumidor. Mesmo diante de uma nota explicativa da Abrace, que representa os shoppings, se negando ao cumprimento de uma lei vigente na cidade de Manaus desde 2008, o próprio prefeito, assim como a prefeitura, estarão à disposição para que a gente continue avançando.
Segundo o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor na Câmara Municipal, vereador Álvaro Campelo, os representantes deram parecer favorável à solicitação de uma nova reunião. Já haviam sido realizadas 2 outras reuniões na sede do PROCON estadual e mais 2 aqui na Prefeitura de Manaus. Então, em nenhum momento se pode falar que não houve a intenção do diálogo. Em nenhum momento se pode falar que não houve a intenção de se chegar a um acordo. Qualquer medida que seja tomada a partir de agora, seja pelos órgãos de defesa do consumidor, seja por parte da Prefeitura, não pode ser interpretada em nenhum momento como uma medida de retaliação. A gente tenta aqui sensibilizar os shoppings para que eles permaneçam aqueles 30 minutos que a gente acha que é mínimo. Uma mulher foi presa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes ao tentar embarcar para São Paulo em um voo comercial com aproximadamente 10 quilos de maconha em uma das malas. Esse vídeo mostra o momento em que a mala é inspecionada pelos investigadores da Polícia Civil no Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. A droga estava envolvida em tecidos como toalha de banho e cobertor. A tentativa para o transporte do entorpecente aconteceu na madrugada desta quarta-feira, segundo a polícia. Ilquena Bianca da Silva Leal, de 23 anos, foi presa em flagrante tentando embarcar para São Paulo com aproximadamente 12 quilos de maconha do tipo skunk. Verificamos e confirmamos que não era a primeira vez que ela praticava essa modalidade criminosa. A suspeita deve participar de audiência de custódia, que consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. A comissão mista que avalia a medida provisória 757 de 2016, que cria 2 taxas em favor da SUFRAMA, voltou a adiar a votação do relatório final por causa das divergências entre a própria bancada do Amazonas. Uma nova reunião foi marcada para a terça-feira da semana que vem. Antes da sessão desta terça-feira, a bancada do Amazonas e outros parlamentares dos estados vão reunir pela manhã com técnicos e tributaristas a fim de buscar o consenso que gira em torno da desoneração do comércio. A relatora da MP é a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB. Começam nesta quinta-feira em Manaus as audiências do processo resultado da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. Devem ser ouvidas as testemunhas de acusação da primeira denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal do Amazonas. 16 pessoas são acusadas de envolvimento em um esquema de desvio de recursos públicos no sistema de saúde aqui no estado. Os denunciados respondem por constituição, promoção, financiamento e integração de organização criminosa. As penas podem chegar a até 12 anos de prisão, mas o médico Mohamed Mustafa, acusado de liderar o esquema criminoso, pode ter pena superior a 20 anos. A audiência acontece no auditório da Justiça Federal. E agora vamos falar da quantidade de buracos nas ruas de Manaus. Nossa equipe de reportagem percorreu todas as zonas da cidade e as reclamações foram constantes. De acordo com a Prefeitura, o problema é agravado pelas chuvas e pela má qualidade do solo e do sistema de drenagem das vias, mas que já está com um cronograma de manutenção em andamento. Todos os anos, a mesma coisa. No período das chuvas, a cada dia, mais buracos surgem nas ruas de Manaus. Eles começam pequenos e, com a falta de manutenção, vão ficando maiores, até que fica quase impossível passar. E a situação se repete em todas as zonas da cidade. Grandes avenidas como Constantino Neri e Max Teixeira foram recapeadas nos últimos anos, mas dentro dos bairros a falta de manutenção fica evidente. A Secretaria Municipal de Infraestrutura diz que a base do solo é pobre aqui na capital, por isso o asfalto não adere ao solo. Outro problema, segundo a Secretaria, é que 70% das ruas de Manaus não tem rede de drenagem adequada. Aí, quando as chuvas se somam à falta de rede de drenagens e o peso dos carros, o resultado não poderia ser outro: ruas cheias de buraco. No bairro Petrópolis, na Zona Sul, essa rua está totalmente sem asfalto. Os condutores têm que desviar desses grandes buracos.
Quem mora nas proximidades diz que a rua já foi asfaltada e que a situação está assim há mais de 5 meses. Aí depois que cavaram aqui, ficou assim, essa buraqueira, chove, alaga a casa do vizinho, cai carro no buraco. Esse morador do bairro São Francisco diz que na rua Clarindo de Queiroz já aconteceu vários acidentes. Os buracos aqui pegam os motoristas de surpresa. Causa acidente, porque às vezes os carros passam com velocidade, esse buraco está crescendo. Daí eles passam aí, às vezes eles podem bater e perder a direção e bater alguém aqui. Na Rua das Palmeiras, na zona leste de Manaus, os motoristas mal conseguem passar. Tem que tomar muito cuidado e dirigir devagar para não quebrar o carro. Essa outra rua, localizada no bairro Armando Mendes, também impede os condutores de trafegar normalmente. No bairro do Aleixo, na zona centro-sul da capital, esse morador reclama da situação da rua Severiano Nunes, onde as pessoas são obrigadas a disputar a via com os carros. Falta calçada e a rua parece um esgoto a céu aberto. Não tem a calçada, né? Com meio fio. Nós não temos o esgoto aqui, ó. Então causa todo esse transtorno aqui, ó, o meladeiro, essa lama. Próximo dali, na rua São Domingos, parte da via pública virou um lixão que também ocasiona transtornos para os moradores da localidade. Quando chove, se você for ver após a chuva, a rua fica cheia de pedras, sacos de lixo, tampas de garrafa e outras coisas, etc, né? E isso só prejudica a população e a saúde humana, irmão. No bairro Compensa, zona oeste da cidade, a situação também é complicada na Avenida Oscar Borel. No mesmo bairro, na Avenida Brasil, a estrutura próxima a esta ponte está comprometida, aparentemente cedendo. Dentes de dragão foram colocados aqui. Os condutores que passam nessa avenida reclamam da demora da obra. Ter sido já consertado há muito tempo, né? Então horrível isso aí. Esse cara desabar a qualquer momento, né? Na hora de manhã, que eu venho deixar minha filha no colégio, na hora de pico, é bem constrangedor aqui para os condutores de veículo, é bem complicado mesmo. O secretário da Seminf, Antônio Peixoto, afirma que essa situação não apresenta riscos, mas que já está em andamento o projeto de manutenção com a contratação da empresa reparadora. Lá está, como pode ser feito projetos e licitação, a gente vai licitar tomando todos os cuidados legais. A Secretaria Municipal de Infraestrutura diz que está realizando vários mutirões de asfaltamento em Manaus. Mas antes, é preciso um estudo de campo para realizar as obras. É por isso que, segundo eles, existe essa demora. Nós iniciamos um mutirão, tapa-buraco no Alfredo Nascimento. Na semana passada estávamos no Terra Nova 3 e anteriormente isso no bairro Raio do Sol. Então o que a prefeitura faz? Ela trabalha de forma concentrada em regime de mutirão para que a gente possa, no menor espaço de tempo, levar o maior quantidade de benefícios possível nos bairros. Agora, é claro, são muitos bairros, esses bairros eles serão dentro de uma normalidade, dentro de um cronograma atendidos com o nosso regime de mutirão. Enquanto a manutenção não chega, o condutor é obrigado a passar por cima dos buracos. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Coari, o tempo fica encoberto a nublado com chuva, mínima de 26 e a máxima de 30 graus. No município de Parintins, a previsão é de muitas nuvens com pouca chuva. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. E em Benjamin Constant, o tempo fica nublado com chuva, temperatura mínima de 21 e a máxima de 35 graus. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, está com inscrições abertas até o dia 29 de abril para mais de 3.000 vagas para cursos de informática. Flávia Moura.
Serão 3.648 vagas em cursos de informática básica e avançada destinadas a várias escolas da rede pública estadual de ensino. Lembrando que as inscrições já começam nesse sábado. Sobre esse assunto a gente conversa com Joésia Pacheco, presidente do CETAM. Presidente, fala pra gente, esse projeto Oportunidade Digital abrange aí mais de 60 escolas, todas aqui em Manaus? Nesse momento, sim. Essa edição, cujas inscrições serão agora no próximo dia 29 de abril, são para 67 escolas que participam do projeto Oportunidade Digital para oferecer cursos de informática básica e avançada que serão realizados exclusivamente aos sábados. Isso é muito importante. As aulas serão apenas aos sábados nos laboratórios de informática dessas 67 escolas que participam do projeto, mas no interior nós também já começamos com o projeto digital. Mas nesse momento essas 3.000 e poucas vagas são exatamente para atender a nossa demanda da capital. E como é que as inscrições poderão ser feitas? As inscrições poderão ser feitas diretamente em uma das escolas que participam. Então, aquelas pessoas interessadas em fazer um curso de informática básica ou avançada deverão se dirigir neste sábado, a partir das 8 horas, diretamente em uma das escolas que participam do projeto. A relação completa das escolas da rede estadual que participam desse projeto Oportunidade Digital encontra-se no site institucional do CETAM. E agora, quem é que pode participar do projeto, né? Tem alguma faixa etária? Sim, nós limitamos o acesso ou as inscrições apenas para quem tem acima de 14 anos, né, de 14 anos em diante, desde que esteja já cursando pelo menos o 8º ano do ensino fundamental. Essa escolaridade mínima é necessária para que a pessoa possa ter habilidade no uso das planilhas eletrônicas. Presidente do CETAM, Joésia Pacheco, muito obrigada pelas informações. Lembrando, se você quiser ter mais informações, você pode acessar www.cetam.am.gov.br. Flávia Moura para o Band Cidade. A Miss Amazonas 2016, Brena Dianá, visitou hoje a sede da TV Band Amazonas e aproveitou para falar de como tem sido esse reinado e dos preparativos da transmissão do maior concurso de beleza do estado, o Miss Amazonas 2017. Foi um show de simpatia nos corredores da emissora que transmite o maior concurso de beleza do Amazonas. Brena Dianá, sempre acompanhada de um belo sorriso e uma elegância impecável, esteve na Band Amazonas para gravar a chamada do concurso mais aguardado do ano, o Miss Amazonas Bi-Emotion 2017. Mas na tua avaliação, o que a Miss Amazonas tem que ter acima de tudo? Primeiramente, eu acredito que ela tem que ter a cara do estado. Para ser Miss Amazonas, ela tem que levar na sua feição, né, a característica da mulher amazonense, que é o cabelo preto, né, da pele morena. Então, esse é o diferencial lá no concurso. Bem-humorada, Brena conta o que é representar a beleza amazonense. Para ser Miss Amazonas, né, é tipo viver num conto de fadas, é viver um sonho. Então, eu concretizei esse sonho, né, no momento que eu fui coroada Miss Amazonas 2016. Então, até então, eu estou vivendo ainda essa história, né, esse conto de fadas que é representar o meu estado, é carregar essa faixa maravilhosa, essa coroa. Perguntada se o coração vai bater mais forte na hora de passar o reinado, Brena diz que sempre será a Miss Amazonas 2016. Olha, eu já estou sofrendo antecipadamente, né? Eu já estou com o friozinho na barriga, já vou me despedir do meu reinado, porque da coroa e da faixa vão continuar comigo, né? A Miss Amazonas 2016 sou eu. Mas aí eu vou passar agora a responsabilidade, né, para uma outra moça que tem um sonho também de viver tudo isso. Quem será a soberana da beleza amazonense? O Miss Amazonas Bi-Emotion 2017 será transmitido pela Band no dia 20 de maio e as candidatas já estão sendo apresentadas nas redes sociais. No último dia 7 de abril, o Band Cidade exibiu uma reportagem para alertar sobre uma erosão que colocava em risco veículos e pedestres no trecho urbano da BR-319. Com as chuvas, a cratera cedeu ainda mais e tomou parte da rodovia. Na manhã de hoje, a Prefeitura de Manaus começou a fazer reparos. O transtorno é visível. Metade da pista foi praticamente engolida pela erosão. O buraco de aproximadamente 30 metros invadiu a BR-319.
O problema fica no trecho próximo ao Porto da Ceasa, por onde passam diariamente cerca de 800 veículos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os reparos iniciaram na manhã de hoje pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e devem ser concluídos em 2 meses, mas a pista deve ser liberada antes disso. O buraco foi causado por uma erosão que, segundo os técnicos da Prefeitura, teria sido provocada pelas constantes chuvas do inverno amazônico. Um grupo de estudantes da Escola Municipal Aristófanes Bezerra, que fica no bairro Aliança com Deus, criaram uma escultura que reproduz um bairro da periferia brasileira. A mini favela foi criada pelo projeto Morrinho, que tenta recriar o cenário da periferia através da imaginação. O morro virou símbolo de comunidade, símbolo de uma vida simples, mas cheia de amor. Foi exatamente isso que foi reproduzido neste espaço, montado na parte externa da Escola Municipal Aristófanes Bezerra, que fica no bairro Aliança com Deus, zona norte de Manaus. A mini favela foi montada pelo projeto Morrinho, que tenta recriar cenários da periferia através da imaginação. E a gente conseguiu durante uma semana conciliar algumas características da maquete original do Rio de Janeiro com outras características aqui da comunidade Aliança com Deus. Vista do alto, nem parece ser uma maquete. A escultura social é uma representação fiel da vida em comunidade. A obra de arte foi criada por jovens estudantes da própria periferia de Manaus. Foi um projeto bem legal, né? Que a gente vai ver o que acontece no dia a dia. E o que acontece na Aliança, a gente pode até trazer para cá para a maquete. Aí foi o boom do Projeto Morrinho. A gente começou a todo ano ser chamado para um país diferente, fazendo bastante exposições e também inventando mais coisas, né? Criando mais coisas, né? Depois de pronta, as maquetes são exibidas em exposições Brasil afora. Mas não é só isso. Essas mini favelas são usadas como cenário para a produção de filmes de curta-metragem. Aqui em Manaus está sendo produzido um filme que narra a relação entre a comunidade e o meio ambiente. Esse curta ele vai retratar um pouco da identidade aqui do bairro Aliança de Deus, né? Porque é um curta que está sendo feito pelos jovens daqui da escola, porque a gente está do lado da reserva ecológica, então acho que é o mais importante falar um pouco disso. A gente até retratou dentro da instalação um pedacinho, porque não dava para fazer tudo. E assim, usando a criatividade, surgem novos caminhos para a vida simples na periferia. E criar esculturas sociais como esta vão além da arte popular. São maneiras de recriar novos cenários para lugares tão discriminados. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.